Meus amados, eu os convido a meditar comigo nesta noite o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Meus amados, o mundo trava uma guerra contra um inimigo invisível. Um inimigo invisível e desconhecido. E a maior arma contra esse inimigo invisível tem sido a informação. As pessoas precisam se informar bem a respeito dos cuidados a serem tomados para travar esta guerra contra este inimigo invisível que está nesse instante assombrando o mundo. Nós temos as nossas autoridades de saúde preocupadas em adquirir entendimento e conhecimento a respeito deste inimigo invisível. Os nossos cientistas estão fazendo um mapeamento genético para saber qual é a sequência genética deste vírus, para poder prever até mesmo as suas possíveis mutações. São as preocupações dos nossos cientistas, porque estamos lidando com um inimigo desconhecido, por enquanto, por enquanto. Se o que está acontecendo hoje acontecesse algumas centenas de anos atrás, a tragédia que a humanidade haveria de presenciar seria uma coisa absolutamente assustadora. Com todo o aparato que nós temos hoje, com toda a tecnologia e com todo o conhecimento científico, nós estamos enfrentando uma situação bastante difícil, porque estamos lidando com um inimigo desconhecido até então, porque é um vírus que sofre mutação de região para região. Já se ouve falar que o vírus que está no Brasil já tem suas mutações. Então a informação, a arma mais apropriada neste momento é a informação, e até que se descubra de fato a maneira como lidar com isso, nós ficamos de fato bem seguros quanto à questão, porque ainda não temos armas para combater nem mesmo os sintomas, quanto mais termos elementos para a prevenção, de uma forma que sejamos imunizados. Mas eu não vim aqui esta noite falar desse inimigo invisível que toda a humanidade estava enfrentando, que é esse vírus. Eu vim falar nesta noite de um outro inimigo invisível, e que também a arma contra ele é a informação e conhecimento. E a gente precisa entender que nós temos um inimigo invisível, mas que os efeitos de sua ação são perceptíveis, são notáveis. E a gente precisa olhar o que as Escrituras falam a respeito deste inimigo, para travarmos esta guerra de forma segura, de uma forma a utilizarmos as armas que Deus coloca à disposição de nós, o seu povo. Então Efésios capítulo 6, versículo 10 nos apresenta aqui um cenário de batalha, de conflito espiritual, e o não é contra a carne, nem contra o sangue, contra forças visíveis, contra coisas que se pode percebê-las,
dentro dos nossos naturais. A nossa luta é contra forças invisíveis e a nossa invisível, que a gente precisa entender o que a Bíblia diz a respeito deste inimigo. E eu quero falar a você nessa noite a respeito de algumas coisas com relação a esta batalha. Nós estamos lidando com um inimigo, em primeiro lugar, que ele é um inimigo pretensioso. Porque desde o momento da sua queda, desde o momento em que ele foi deposto de sua posição perante Deus, ele o foi por suas pretensões. Como diz o livro do profeta Isaías, quando ele declara a sua ambição de colocar o seu trono acima das estrelas de Deus e se fazer semelhante ao Altíssimo. Então nós estamos diante de um inimigo pretensioso, suas pretensões são muito elevadas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o nosso inimigo é que ele é pretensioso, tão pretensioso que chegou a declarar ser o Deus deste mundo, o Deus desse século, quando ele falou para Jesus a respeito de que os reinos do mundo lhe foram dados. Então nós estamos diante de um inimigo pretensioso. Em segundo lugar, nós estamos diante de um inimigo ambicioso, porque Deus o havia criado dotado de beleza singular, sem igual, sendo alguém que se destacava entre todas as hostes angelicais, mas para ele era pouco, ele queria mais. Nós estamos diante de um inimigo ambicioso. Não pense que ele estará contente com suas conquistas, estará sempre ambicionando mais a respeito do mundo, a respeito da humanidade, a respeito da sua vida. Ele está só querendo uma brecha para alcançar as suas ambições com relação à sua vida, à sua família. E você tem que ver que você está diante de um inimigo ambicioso. Mesmo no céu, no seu estado de beleza original e gozando dos privilégios tão grandiosos, pois a Escritura o descreve como sendo o selo da perfeição, algo que era obra-prima de Deus, e a ambição estava no seu coração para querer muito mais do que já tinha. Então não pense que o inimigo estará satisfeito de forma alguma, porque ele é alguém ambicioso. Então não dê lugar, seja alguém que permaneça sempre prudente, porque o inimigo quer apenas uma brecha para se introduzir e alcançar as suas ambições com relação às nossas vidas. Em terceiro lugar, nós estamos diante de um inimigo audacioso, porque ainda no céu foi capaz de se insurgir contra Deus, de se rebelar contra o Todo-Poderoso, contra o Criador dos céus e da terra. Audacioso porque enquanto na terra, nos dias em que Jesus esteve aqui, ele teve o atrevimento de tentar o próprio Filho de Deus. Audacioso. Foi capaz de tentar induzir o Filho de Deus a desobedecer o Pai. Audacioso ao ponto de, no momento da ceia em que Jesus está com seus discípulos, ele está ali tão presente, porque as Escrituras nos diz que quando Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Então não pense que é de qualquer forma que você consegue de fato a vitória contra um inimigo tão audacioso, tão atrevido como este, que não teve qualquer receio de investir contra a vida do próprio Filho de Deus. Quanto mais nós, em nossas limitações e fraquezas. Então nós estamos diante de um inimigo que, em terceiro lugar, é audacioso. Nós estamos diante de um inimigo poderoso.
Veja só o estrago que ele tem feito no mundo. Quando Deus criou o mundo de perfeição e beleza, e o homem gozava de seu estado de inocência e desfrutava de todas as coisas maravilhosas que Deus tinha feito, e dentre todas as coisas maravilosas gozava da comunhão com Deus, Satanás foi capaz de entrar no jardim e levar o homem a pecar contra Deus, e introduzir o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então você percebe que desde o Éden para cá nós temos uma ação de destruição, e aí a gente tem que olhar o estrago que o inimigo tem feito na história da humanidade até agora. Nós estamos diante de um inimigo poderoso e mal intencionado, e é preciso a gente conhecer sobre isso, para que a gente possa se preparar. Em quinto lugar, nós estamos diante de um inimigo persuasivo. Ele é conhecido como tentador, agente da tentação, e ele tem os seus aliados, para que ele, na sua capacidade de persuasão, consiga aquilo que quer. Em primeiro lugar, você precisa conhecer os aliados do inimigo. Primeiro aliado do inimigo é a sua natureza humana, inclinada para as coisas que é oposta a Deus. É a sua carne. A Bíblia chama a carne de inimiga de Deus por conta da concupiscência humana. A carne não tem vontade de agradar a Deus, e o inimigo tem esse aliado. Segundo aliado do inimigo é o mundo, com todas as suas concupiscências. Então ele sabe muito bem disso. Ele sabe se utilizar bem dos recursos e aliados que ele tem. Ele é persuasivo. Veja só o seu poder de persuasão. Ele conseguiu persuadir a terça parte dos anjos dos céus a segui-lo, a se rebelar contra o Criador. Ele conseguiu persuadir o homem e a mulher no jardim do Éden, no seu estado de inocência, sem que tivesse a natureza pecaminosa ainda. Quanto mais nós, que temos um impulso natural para o pecado, o inimigo tem um poder de persuasão terrível. Quantos homens não têm sido persuadidos? Há um poder persuasivo no inimigo. Há uma ação artificiosa, enganosa. Por isso que Jesus o chamou de pai da mentira. Por isso que as Escrituras chamam ele de alguém que pode se transfigurar num anjo de luz. E mesmo depois de tudo, na consumação de todas as coisas, depois que Jesus implantar o seu reino na terra, diz que depois do reino ele será solto e ainda enganará a muitos povos. É o poder de persuasão. A gente precisa de fato entender que para travarmos essa batalha, nós precisamos estar profundamente dependente de Deus. É na força do poder do Senhor, não é na nossa capacidade humana, na nossa inteligência, na nossa perspicácia. É no poder do Senhor que nós venceremos. Em sétimo lugar, nós estamos diante de um inimigo violento. Violento, porque as Escrituras diz, nas palavras de Jesus, que ele é homicida. E Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Veja só como nós estamos diante de um inimigo violento. Em oitavo lugar, nós estamos diante de um inimigo que é diligente. Diligente. Um inimigo diligente. Por que é diligente? Jesus disse uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Diz assim a parábola: enquanto os homens dormiam, veio o maligno e semeou o joio.
Enquanto eu e você muitas vezes estamos negligenciando a vigilância, o adversário está diligenciando para semear tudo quanto não presta na vida daqueles que se tornam displicentes, se tornam muitas vezes tão negligente, tão adormecido com relação a essa peleja. Você pode dizer: pastor, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, o senhor não podia trazer uma mensagem melhor, não? É hora da gente aprender a lidar com esta batalha. Eu quero falar para você nesta noite que a gente precisa aprender uma coisa interessante diante deste assunto, certo? Eu falei sobre isso aqui inicialmente, mas eu quero mostrar para você a nossa vitória sobre tudo isso. E a primeira coisa que você deve fazer nessa luta espiritual, a primeira coisa que você deve fazer é não superestimar o inimigo. Mas pastor, depois que o senhor disse tudo isso, o senhor quer que a gente não superestime o inimigo? Sim. É lógico que a gente precisa conhecer o inimigo contra o qual nós estamos lutando, mas nós não precisamos viver assombrados, não precisamos viver de uma forma amedrontados, de forma alguma. Não precisamos ficar histéricos diante da realidade desta batalha. Então a gente não precisa superestimar, tanto quanto não temos que subestimar o inimigo. Só precisamos entender as coisas de forma equilibrada. De forma equilibrada. Quantas pessoas não estão vivendo totalmente assombradas e atribuem quase tudo que acontece no seu dia a dia ao inimigo? Coisas negativas acontecem com todo mundo, e nem tudo que acontece deve ser atribuído ao inimigo. Tem gente que vai caminhando, leva uma topada, e o inimigo colocou essa pedra aí. Nem sempre. A palavra diz que tudo acontece, ao justo e ao injusto. E a gente precisa pedir discernimento a Deus para saber quando estamos sobre um ataque inimigo, para que a gente não venha superestimar o inimigo, atribuir todas as coisas que acontecem a ele. Aí se cria uma paranoia. E o que tem de gente paranoica na igreja com relação a essa realidade espiritual? As pessoas verem todos os acontecimentos negativos da vida como se fosse uma ação do inimigo. Então ele fica vendo o inimigo o tempo todo, o dia todo, passa mais tempo com o inimigo do que com Deus. Tem mais sensação da presença do inimigo do que a sensação da presença de Deus na sua vida. Não dê muito crédito para ele, não. Faça como Jó, que depois do inimigo ter desgraçado a vida dele com todas aquelas tragédias, ele nunca deu crédito para o adversário. Ele diz: eu sei que foi Deus, de um jeito ou de outro tem que ter passado por ele, a minha vida pertence a ele. E ele nunca deu crédito para o inimigo. Então tem gente que está superestimando o inimigo, ou tem outros que ficam subestimando, trata com desprezo essa realidade espiritual, achando que nada ele pode fazer, não tem discernimento de nada. E o inimigo, ele tem um prazer tão grande que a gente o ignore. Quanto mais nós ignoramos os seus ardis, mais ele tem condição de fazer o que ele quer. Em algumas ocasiões ele não quer ter popularidade, em algumas ocasiões ele não quer ser reconhecido, ele quer estar na surdina, ele quer estar no seu da sua maneira mais constante de agir, que é na sutileza. E aí alguns acabam, sabe o que? Subestimando. Acha que
não tem nada de inimigo, é tudo natural, vê as coisas tudo dentro de uma percepção muito natural. Tenha cuidado, porque ele é mestre do engano. Jesus disse assim: olha, quando os homens, contou uma parábola de um senhor que plantou a boa semente na sua terra, e de repente, quando foram perceber, tinha um joio junto com aquela semente que foi plantada, e foram perguntar: Senhor, quem foi que semeou esse joio aí? Nós semeamos boa semente. Ele disse: foi o inimigo que semeou o joio. Aí Jesus contou a parábola e diz que o campo é o mundo, diz que os filhos do reino, a boa semente é os filhos do reino, os filhos de Deus, e a má semente é os filhos do maligno, que são semeados dentro das relações dos filhos de Deus. Para quê? Para arruinar, para dificultar o desenvolvimento do trigo. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: tenha cuidado com o tipo de pessoa que estão sendo plantadas no terreno da sua história de vida. Pode ser uma semente do maligno. Tenha cuidado com relacionamentos de namoro, com relacionamentos que estão tomando uma direção de se tornar cada vez mais sério, porque algumas pessoas são sementes do maligno. A gente às vezes leva essa visão apenas para uma visão mais geral da igreja, no sentido dessa visão geral de que há de fato algumas pessoas não comprometidas com o evangelho e por conta disso elas são joio. Mas tem algumas pessoas que estão experimentando na vida verdadeiras semeaduras malignas, que estão influenciando de forma negativa as suas vidas. São semeaduras do inimigo, e ele sabe fazer isso muito bem. Quantas pessoas não mudaram a sua forma de pensar, de agir, de ver a vida? Quantas pessoas não começaram até abandonar o seu relacionamento com Deus por conta de um relacionamento que foi plantado pelo inimigo? A gente precisa não superestimar, mas não podemos subestimar o inimigo que nós temos, de forma alguma. Por quê? Porque o inimigo é cruel e cheio de ardis. Nós precisamos entender que nesta batalha, nós não travamos essa batalha sozinhos, com a nossa força, com a nossa capacidade. A palavra de Deus nos diz que este mundo era como um vale de batalha para nós. O escritor aos Hebreus diz que nós estávamos dentro do império da morte, num vale de batalha, em que nós todos vivíamos com medo, a semelhança dos filhos de Israel nos dias de Saul. O inimigo gritava de lá, mas ninguém tinha coragem de batalhar e guerrear essa batalha, até que Davi veio e desceu o vale para vencer a batalha pelos filhos de Israel. A nossa batalha, um dia, o nosso valente maior desceu a este vale por nós, por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso valente maior, aonde as escrituras vai dizer assim, Jesus falando em Lucas: o valente guarda em sua casa tudo quanto tem, só deve vir o outro mais valente e tira-lhe a armadura e tira tudo que tem. Jesus estava falando de si mesmo. Estava falando de si mesmo. E a palavra diz que quando ele desceu aqui, Apocalipse capítulo 12 nos mostra um cenário de batalha terrível, quando Jesus nasceu já. Por quê? Porque ele veio declarar guerra ao inimigo. Mostra uma mulher com dores de parto para dar à luz, e um dragão respirando violência para atacar o menino que haveria de nascer. Uma guerra deflagrada, porque ele desceu aqui. E Jesus chamou a si mesmo o valente maior. E João nos diz que ele veio aqui para destruir as obras do diabo.
Então você pode começar a deixar o seu coração se encher de alegria e de esperança, porque Jesus é o valente maior. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor nos vai dizer assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse a todos nós, que com medo da morte, estávamos por toda a vida sujeitos à escravidão. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio vencer o império da morte e aniquilar o diabo. Aniquilar é neutralizar, e ele veio fazer isso por mim e por você, que estava aqui neste vale e ninguém tinha coragem de descer para travar essa batalha. Ele veio travar por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos em Colossenses capítulo 2, versículo 15, uma palavra maravilhosa que diz assim: 14:15, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Ele venceu o império da morte, aniquilou o diabo e colocou em um estado de desprezo principados e potestades, expôs publicamente ao desprezo. Ele despojou. Ele é um vencedor, e ao vencer a guerra ele tem direito ao despojo. Amém? Ele tem direito ao despojo de guerra, é dele. Ele venceu. E qual é o despojo de guerra? Colossenses 1:13 nos diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos o despojo de Cristo. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você agora está dentro do reino de Deus. Você está dentro dos domínios de Deus. Você pertence aos domínios do Senhor. É Ele quem defende a sua vida. Todos os países têm a sua soberania. Todos os países têm os seus poderes de defesa. Nós pertencemos ao reino de Deus. Coloque esta palavra no seu coração. Quando você estiver amedrontado, se lembre que Jesus já lhe transportou do reino das trevas para dentro do seu reino. Você está nos domínios de Deus. Você pertence a Ele. E com relação à sua vitória, o escritor aos Hebreus diz-nos assim: a qual dos anjos disses a mais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. 2:8 de Hebreus diz: todas as coisas Deus lhe sujeitou, ainda que agora não vemos todas as coisas sujeitas a Ele, mas estamos caminhando para ver isso. É só uma questão de tempo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É só uma questão de tempo. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Salmo 2 nos diz uma verdade maravilhosa. Ele diz: porque bramam as nações e os povos pensam coisas vãs, se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que eles estão tão rebeldes, tão revoltados, tão inquietos? Enquanto eles estão assim, eu, o Senhor, já ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e ele reinará sobre toda a terra, e regerá as nações com vara de ferro.
Por isso digo: pede-me e te darei as nações por tua possessão e os povos pela tua herança, por tua herança. E ele diz ainda: portanto digo-vos, sede prudentes, ó poderosos da terra. Beije o filho enquanto ele não se ire, porque haverá o dia em que todas as coisas estarão debaixo dos seus pés, efetivamente, porque é só uma questão de tempo, porque de forma declarada Deus já disse isso. Jesus já é o vencedor, louvado seja o nome dele para sempre. Aleluias. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, mas o que ele diz? Romanos capítulo 16, versículo 20, diz-nos assim: em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Essa é a segunda parte da mensagem. Você precisa olhar para o inimigo, mas precisa olhar para aquele que lhe garante a vitória. Por isso que Efésios nos diz: tomando toda a armadura de Deus, porque seu inimigo está usando todo o seu arsenal para conseguir os seus intentos. Não pense que Deus se omitirá de preparar o seu povo para esta hora. Como disse o profeta Jeremias: o Senhor abriu o seu arsenal. Se arme com aquilo que Deus tem provido para você, e seja um vencedor nesta batalha. E uma coisa está sob o controle de Deus. Mesmo o inimigo, com toda a sua capacidade, está ele sob o controle de Deus. Quando ele quis tocar na vida de Jó, ele teve que por 2 vezes pedir permissão para isso. Ele não age deliberadamente de acordo com a sua vontade, porque todas as coisas estão dentro do controle da soberania de Deus. Apocalipse 2:10, o Senhor disse para a igreja de Esmirna: não temas coisas que estáis para sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, sereis tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Eu quero dizer que para a luta, para a prova, Deus determina a intensidade e a extensão das nossas lutas. Quanto ela dura e que efeito ela terá sobre nós, a intensidade e a extensão das nossas batalhas, é Deus que regula, porque Ele é o soberano. Foi assim que aconteceu na vida de Jó. Então Deus é soberano sobre todas as coisas. Então respire aliviado. Você não precisa dormir com medo, porque o Senhor já te garante a sempre. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiar depressa vou ao pé da cruz, e de lá com uma vitória certa me levanto. Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado fosse eu, derrotado já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia.
pelas opressões eu fico desolado, enclausurado eu não falo com ninguém, me recolho em oração sozinho, ajoelhado, sinto um bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes para subir, descer primeiro, e o caminho do esquecimento conhecer, se deixar ser amassado pelo grande olor, ser ferido e humilhado pra exaltado ser, se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia, que apesar de tudo está comigo todo dia. Meus amados, muito bom estar com vocês mais uma vez, tendo esse momento que nós podemos, através desses meios, nos comunicarmos nesse espírito de adoração, nesse momento em que sentimos junto o poder da palavra de Deus, gerando fé e esperança em nossos corações. Quero dar um abraço a todos os irmãos, todas as famílias, os que estão participando, os que vão ver depois. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa, o lar, que estejam debaixo da proteção do Senhor, que o cuidado de Deus permaneça sobre suas vidas. Avisando aos irmãos que amanhã nós estaremos aqui transmitindo a nossa escola bíblica, a partir das 9 horas da manhã. Os irmãos acordem cedo para participar da nossa escola, para aprendermos mais do Senhor. Convide alguém para participar juntamente com você, e você abençoar a vida desta pessoa com o conteúdo do nosso ensino de escola dominical. Deus abençoe a vida dos irmãos. Estou aqui com a minha família, adorando o Senhor neste momento especial, e que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre suas vidas de forma maravilhosa. Pai, nós te agradecemos por esta noite abençoada, pelas vidas que estão, Senhor, lá do outro lado, Senhor, recebendo em seus lares, em suas casas. Que o Senhor abençoe aqueles que estão passando por um momento de luta, dificuldade, aflitos. Hoje foi um dia difícil para esta pessoa, Senhor. Visita o seu coração agora, Senhor, com paz. Senhor Deus, visita o seu coração, Senhor Deus, com renovação. Aquele que está acometido por alguma enfermidade, toque o seu corpo nesta noite, lhe dê vitória nesta noite, ó Deus. Pai eterno e soberano, eu te agradeço por este momento. Louvo o teu nome santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Amém.